Bom, Pai do Senhor, pessoal, boa noite. Vamos iniciar então mais um Crescendo na Palavra e vamos orar para nós iniciarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, maravilhoso, grandioso e poderoso Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Papai, aqui, Senhor Deus, dispostos a estudar a Tua Palavra e a crescer diante de Ti em graça e em conhecimento. E nós queremos primeiramente te agradecer, porque o Senhor preparou este momento, Senhor Deus, para nós estarmos aqui. E queremos te pedir também que a tua sabedoria esteja sobre as nossas vidas, Senhor Deus. A sabedoria que vem de ti, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor Deus, todas as coisas que vamos estudar. E queremos te pedir, Espírito Santo, que tu venha sobre nós e nos ilumine acerca da tua revelação, acerca da tua palavra. Papai também nos dá sabedoria para nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós estudarmos aqui, Senhor. Que seja para a nossa transformação, que seja para o nosso crescimento, para a nossa edificação. E que, acima de tudo, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nós começamos a ver escatologia, então, semana passada, e aí nós vimos que há dois tipos de escatologia, a individual e a geral, né? Semana passada, então, nós vimos a escatologia individual, que é a morte, a ressurreição e a glorificação do ser humano, né? E essa, ela é individual porque ela diz respeito ao que vai acontecer individualmente com cada um de nós, né? Então, assim, nós temos a morte, né? Que é inevitável, né, para nós, a ressurreição para aqueles, para todos, né? Todos serão ressuscitados, uns para a glória, outros para a perdição, e nós também teremos a glorificação, aí sim, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí hoje nós vamos começar a ver o quê? Nós vamos começar a ver, então, a escatologia geral, ou também chamada de escatologia cósmica, que são aqueles eventos das últimas coisas relacionados à volta de Cristo. E aí hoje nós vamos ver, basicamente, o arrebatamento, tá? Mas assim, hoje eu não vou trazer para vocês a cronologia do arrebatamento. Sei que vocês estão curiosos para saber, né? Quando seremos arrebatados? Antes da tribulação, depois da tribulação, no meio da tribulação, né? Mas hoje eu não vou falar especificamente sobre a cronologia da escatologia. Por quê? Porque primeiro nós vamos tratar das coisas, então vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, vamos falar sobre o arrebatamento, depois vamos falar sobre a tribulação, depois vamos falar sobre o milênio, para nós entendermos o que cada uma dessas coisas é, e depois, no final, então, nós vamos montar a cronologia disso, para nós entendermos em que ponto cada uma destas coisas vai se dar, tá? Mas o que tem que ficar bem claro para nós hoje é que, assim, a, a escatologia cósmica ou a escatologia geral, ela diz respeito aos eventos que estão diretamente ligados à segunda vinda de Cristo. Tá? E aí, o primeiro deles é o arrebatamento, que a gente vai ver hoje. Então, eu vou projetar para vocês para nós começarmos. Vamos lá, então, pessoal. Nós vivemos um período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo chamado de dispensação da graça. Né? Quando nós estudamos o dispensacionalismo, que é a doutrina que a nossa igreja segue, né, nós vemos lá que existem 7 dispensações. Aqui já talvez já comece a primeira parte complicada, né? Porque quando você estuda o dispensacionalismo, você tem o dispensacionalismo de 4, 7 e 8 pontos ou fases, né? A nossa igreja segue a de 7, né?
a dispensação que nós estamos é a dispensação da graça. Né? Antes dessa, a dispensação da lei, a dispensação da graça, e aí, por último, será o milênio. Né? Então, entre a encarnação de Cristo, que é a sua primeira vinda, até a sua segunda vinda, quando ele vai inaugurar o milênio, né? O que é que nós temos aí? Nós temos aí o quê? Um período chamado de dispensação da graça, ou até o arrebatamento, tá? Não é até ele começar o milênio, não. Nós temos uma dispensação chamada dispensação da graça, tá? Da graça por quê? Porque Cristo trouxe a graça efetivamente sobre nós, tá bom? A graça, ela sempre esteve com o homem, sempre esteve, desde sempre. No Antigo Testamento, ela sempre esteve. Mas nós chamamos de dispensação da graça porque a graça foi manifesta, ou plenamente manifesta em Cristo Jesus, trazendo salvação. Tá? É o que está escrito, se eu não me engano, em Tito. Né? E então é chamado de dispensação da graça, esse período que nós vivemos entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. E por que é importante, né, nós falarmos sobre essa dispensação da graça primeiro? Porque a expectativa da segunda volta de Cristo é um dos aspectos mais importantes da escatologia neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento. A fé da igreja primitiva era dominada por essa espera. Qual espera? A espera da segunda vinda de Cristo, ou da volta de Cristo. Né? Segunda vinda ou volta de Cristo são sinônimos. Tá? Então, quando nós lemos o Novo Testamento, nós encontramos ali uma tensão, ou uma esperança muito firme neles, uma chama de esperança plenamente acesa no coração da igreja primitiva, que esperava o quê? Que esperava a segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo. Para quê? Para nos arrebatar. Tá certo? E aí, só para nós termos, então, noção de como que a teologia até do Novo Testamento tem uma escatologia muito forte, né? Os evangelhos, eles vão trazer para a gente, ó, eu trouxe uma citação de cada evangelho para nós exemplificarmos, né? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus respondeu, né, ali, primeiro Mateus 16:17, né? O segundo Marcos 14:62, Jesus respondeu, eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Né? Lucas 21:27, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. João 14:3, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Né? Deixando os evangelhos agora, entramos em Atos dos Apóstolos. Atos 1:11, eles disseram, homens da Galileia, por que estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado no meio de vós para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Tá? E Atos 17:31, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse texto de Atos 17:31 não está falando explicitamente da volta, mas quando fala de julgamento, né, está falando assim, que Cristo virá. Né, porque quando Cristo vier na sua segunda vinda, a gente tem que entender que ele não virá como um advogado. Hoje, Cristo é nosso advogado. Tá certo? A Bíblia diz que ele está ao lado do Pai, advogando por nós, intercedendo por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Quando Cristo vier na sua segunda vinda, ele não virá como advogado, ele virá como juiz. Tá? Então, quando diz que o julgamento acontecerá, é porque as nações serão julgadas. Quando Cristo voltar. Tá? Partimos então para as epístolas paulinas. Tessalonicenses 5:2 diz, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Dia do Senhor, ou seja, o dia que o Senhor voltar. Né?
Filipenses 4:5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Quando ele está falando aqui de perto está o Senhor, não é que o Senhor está próximo a nós, que o Senhor está ao nosso lado. Não, não. Quando ele está falando assim, ó, perto está o Senhor, é assim, ó, o Senhor está voltando. Tá? Ele está pertinho da gente. Tá bom? É sempre essa tensão de viver o quê? De viver a segunda vinda de Cristo. 1 Coríntios 4:5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, tá vendo? Tá falando que ele virá como juízo, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, tá? Tá falando o quê? Dessa tensão em esperar Cristo que voltará para o quê? Para nos julgar. Tito 2:13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A manifestação da glória é porque quando ele vai voltar o quê? Ele vai voltar em glória. Tá? Então a glória dele será manifesta quando? Quando ele voltar. Tá? Partindo então das epístolas paulinas, tem mais uma, Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tá? Esse texto está falando especificamente da restauração da criação. Então, está dizendo que assim, a criação. Lembra que quando nós vimos a doutrina do pecado, nós vimos que o pecado ele macula não somente o homem, mas ele macula toda a criação. Então, Romanos 8, Paulo vai dizer que assim, a criação ela tem uma expectativa ardente pela revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque ela sabe que quando os filhos de Deus se revelaram, ou seja, quando eles vierem com Cristo no final de todas as coisas, o que vai acontecer? A criação será restaurada. Tá? Então aqui está falando não só da volta de Cristo, mas está falando também de uma restauração de todas as coisas, que vai acontecer após a volta de Cristo. Né? Partindo então das epístolas paulinas, nós vamos para as epístolas gerais. Né? Hebreus 9:28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Para salvar por quê? Porque é o arrebatamento que vai acontecer. Né? Tiago 5:8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. 1 de Pedro 5:4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. 1 de João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Vocês lembram que quando nós falamos sobre a obra de Cristo, sobre a glorificação, quando nós falamos, até semana passada mesmo, sobre a glorificação do homem, nós falamos que nós vamos ressuscitar em um corpo glorificado semelhante ao corpo de Cristo. Então, isso vai acontecer quando? Isso vai acontecer quando Cristo nos arrebatar. Né? Porque a Bíblia diz assim, que ele virá, quando ele vier, os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. E aí isso se dará como? Num abrir e fechar de olhos. Olha que coisa interessante, o abrir e fechar de olhos que a Bíblia fala não é do arrebatamento, é da transformação do corpo, porque o arrebatamento todo mundo vai ver. Tá? Então, assim, aqui, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quando é que ele vai se manifestar? Quando ele vier, na sua segunda vinda. E aí nós, né, os que estiverem mortos vão ressuscitar, e os que estiverem vivos vão receber um corpo glorificado, e todos serão glorificados com ele. Tá? Bom, partindo então das epístolas gerais, nós vamos para Apocalipse. Apocalipse 1:7 diz, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Apocalipse 3:11, venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Venho sem demora. Né?
E Apocalipse 22, 20, que é o penúltimo capítulo da Bíblia, diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Então, pessoal, o que, que nós vemos? Nós vemos, olha só, nós passamos praticamente pelo Novo Testamento inteiro, certo? Nós vimos, eu não trouxe todos os textos, eu não esgotei os textos, né? Porque senão seriam muitos e ia ficar um pouco cansativo. Mas essa amostra que eu trouxe, ó, textos dos 4 evangelhos, textos de Atos, textos das epístolas paulinas, e aí eu não preciso ter de todas as epístolas, porque esses textos eles já me dão um quadro da escatologia paulina, do pensamento de Paulo. Eu trouxe textos das epístolas gerais, que são as epístolas que não foram escritas por Paulo, e texto de Apocalipse, né? Então, você vê que nós passamos por todo o Novo Testamento, trazendo textos que provam para a gente que a igreja primitiva vivia essa expectativa da volta de Cristo. Era uma chama acesa, eles viviam isso plenamente. E isso, pessoal, influenciava a vida que eles levavam, né? Porque se eu aguardo a volta de Cristo para a minha geração, eu vou viver de maneira que, quando Cristo voltar, eu esteja o quê? Pronto. Tá? Isso é muito importante para nós. Nós também nós também devemos viver desse jeito. Por mais que Cristo não volte na nossa geração, por mais que nós não sejamos arrebatados, né, nós devemos viver dessa maneira, porque isso vai ter um impacto na nossa vida piedosa, né? Nós vamos viver realmente assim, não, Cristo vai voltar e eu estarei pronto para subir com ele. Então, eu vou me santificar, né, eu vou estar perto dele, eu vou dar valor às coisas que realmente merecem valor, eu não vou dar tanto valor às coisas deste mundo. Porque, assim, as pessoas que não criam no arrebatamento, elas viviam de qualquer jeito. E ainda vivem, né? Hoje nós vemos as pessoas que não creem em Cristo, as pessoas que não estão preocupadas com estas coisas, elas vivem de qualquer jeito, tá? Então, assim, a igreja primitiva tinha realmente essa expectativa, né? Eles viviam ardentemente a esperança da volta de Cristo, e assim também nós devemos viver, porque é uma realidade. Tá? Por mais que não aconteça na nossa geração, por mais que nós não experimentemos o arrebatamento e morramos, né? No dia da segunda vinda de Cristo, nós vamos ressuscitar. E aí você vai ressuscitar para quê? Você vai ressuscitar para estar com Cristo ou para estar longe de Cristo, né? Então nós devemos estar prontos sempre, em todo o tempo, tá? Aí acontece o seguinte, tem alguns sinais que eles precedem. Alguém levantou a mão? Eu, Anderson Suzana, Diga, Suzana. a paz. É, eu tenho uma dúvida. Se for tirar o foco da aula, aí você pode passar e depois a gente conversa. É porque assim, o livro você falou dos textos do Novo Testamento, né, explicando essa questão de como a igreja primitiva vivia. No Antigo Testamento tem referências também, né, da segunda vinda de Jesus, Daniel, salvo engano. No Só Antigo, sim, no Antigo Testamento nós temos textos apocalípticos no Antigo Testamento e profecias que apontam para isso, tá? Eu não trouxe agora porque, por exemplo, como Daniel fala das 70 semanas. A sétima semana, algumas pessoas interpretam ela como a tribulação, outras pessoas dizem que diz respeito ao milênio, tá? Então isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mais para frente, assim, nos nossos próximos encontros, tá? Eu não trouxe esse texto porque esses textos, eles apontam. E no Antigo Testamento tem uma coisa muito importante.
No Antigo Testamento você tem textos que falam sobre o dia do Senhor e não está falando especificamente sobre a vinda de Cristo ou sobre o arrebatamento. Está falando ali sobre um dia de juízo que já se cumpriu. Tá? O Antigo Testamento ele é muito complicado quando a gente lê. Tem até um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, né? Semana passada teve o congresso na igreja lá da minha irmã, acho que vocês viram pelos meus stories, né? Eu tive lá alguns dias e tal. E eles escolheram, o tema era, eu não vou lembrar agora a frase que eles escolheram, mas assim, o tema era sobre arrebatamento. O tema do congresso era sobre arrebatamento. E eles escolheram o texto de Joel. Só que aquele texto de Joel não está falando sobre arrebatamento. Por mais que diga assim, ó, o dia do Senhor logo vem. Está falando ali sobre um juízo que o Senhor traria sobre Israel por causa do pecado de Israel. Então, o Antigo Testamento, quando traz alguns textos assim sobre o dia do Senhor, está falando sobre um juízo que veio sobre Israel. Tá bom? Diferente do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, a chama mesmo que estava acesa no coração deles era sobre a segunda vinda de Cristo. Tá? Mas o texto de Daniel a gente vai tratar. Tá bom? Porque ele é escatológico. Tá certo? Tá joia, muito obrigada. Tá. Vamos lá, então. Então, pessoal, a igreja primitiva vivia essa expectativa, certo? Certo. Só que tem alguns sinais que precedem a volta de Cristo, tá bom? E aí nós vamos falar sobre eles agora. Esses sinais, eles estão lá em Mateus 24, tá bom? E olha que interessante, porque em Mateus 24, Jesus fala assim, ó, estas coisas, né, quando estas coisas vierem, ainda não é o fim. É o quê? É o início do fim. Quando Jesus diz isso, Jesus está querendo dizer que são sinais que vão preceder a segunda volta dele, ou seja, sinais que vão acontecer antes da volta dele. E aí ali Jesus traz 10 sinais, tá? Então, olha só, sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. Os primeiros 5 sinais são genéricos e locais, tá? Ó, eles afetam a sociedade de uma maneira geral, não somente cristãos, e têm acontecido esporadicamente em lugares peculiares do mundo, tá? Então vamos lá. Por que esses 5 sinais primeiros eles são genéricos? Porque eles afetam todas as pessoas, não só os cristãos. E são locais por quê? Porque eles se dão em pontos específicos do mundo, tá certo? São também chamados de sinais mais distantes do retorno de Cristo, pois acontecem desde a primeira vinda dele, em sua encarnação. Por que esses sinais, que são genéricos e locais, são também chamados de mais distantes do retorno de Cristo? Porque eles já acontecem. Desde quando? Desde que Cristo se encarnou. Esses sinais vêm se repetindo. Tá bom? Então, olha só, então é muito importante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê um sinal. Com a internet agora, pessoal, tem sido uma loucura, né? Olha lá, é um sinal da volta de Cristo. E aí, meu, tome vídeo na internet, tome meme na internet, postagem para tudo que é lado, né, e tal. Mas às vezes é um sinal que vem se repetindo ao longo da história, certo? Então, por isso, pessoal, por isso que eu estou falando para vocês, eu vou repetir bastante isso para vocês. Escatologia é muito complicado. Escatologia a gente tem que ter muito cuidado. Tá? Então, assim, a gente tem que olhar esses sinais com muito cuidado, porque esses 5 sinais que eu vou trazer agora para vocês, eles vêm se repetindo, tá? Então, vamos lá. Tudo isso está em Mateus 24, tá? Falsos cristos. Está lá no versículo 4 e 5 de Mateus 24. Cristo diz assim, ó, vão surgir falsos cristos. Vai surgir muita gente aí falando que é Cristo. Vai surgir muita gente aí falando que sou. A gente tem um hoje, né, que
Ninguém acredita, não, meu. Tem um monte de gente que acredita no cara, o tal do Henrique Cristo, né? O pior é que o cara tem um monte de seguidor, entendeu? Mas assim, são falsos cristos. Meu, surgiu um aqui, surgiu outro ali, tá? Guerras e rumores de guerra. Poxa, nós temos visto o que tem acontecido, né? Nós tivemos guerras grandes, nós tivemos 2 guerras mundiais, né? Nós temos visto guerras acontecendo, rumores de guerra. Eu não sei se vocês viram hoje ou não, mas Israel e os Estados Unidos estão preparados para um ataque do Irã ainda essa semana. Então, ó, um rumor de guerra. E guerras que vêm acontecendo. E aí vocês veem que esses sinais, eles não afetam os cristãos, eles afetam todo mundo, mas eles se dão em pontos específicos do mundo, tá? Nação se levantar contra a nação, entendeu? As pessoas contra Israel, Israel contra o Irã, né? Ou os outros países também, até brigas políticas, aqui nação se levantar contra a nação, não está nem falando de guerra, está falando às vezes de uma disputa política, uma disputa ideológica, né? No verso 7, fome, no verso 7, e terremotos em vários lugares, verso 7. Esses são os 5 sinais que vão preceder, tá, a segunda vinda de Cristo, que são sinais que nós dizemos que eles estão mais distantes do retorno. Por quê? Porque eles afetam todas as pessoas e se dão em lugares peculiares, particulares do mundo, e são sinais que vêm se repetindo desde que Cristo se encarnou. Tá bom? Aí nós temos agora os outros 5 sinais que também antecedem a vinda de Cristo. Tá? Esses são específicos e globais, ou seja, eles vão acontecer com os cristãos e eles vão acontecer de um modo geral no mundo. Tá? Então, esses 5 sinais agora, eles vão acontecer com os cristãos, por isso que é específico, e global. Por quê? Porque eles acontecerão no mundo inteiro. Tá? E aí esses sinais se referem à igreja, né, aos cristãos, ó, globais, porque eles acontecerão de maneira universal, e eles são também chamados de sinais mais próximos da vida de Cristo, pois eles acontecem quando o retorno de Cristo estiver às portas. Aí, pessoal, quando esses sinais estiverem realmente acontecendo, aí coloca a barba de molho, tá bom? Aí, ó, olha para a vida, vê como que está vivendo, porque aí eu vou falar para você, Cristo vai estar às portas mesmo. Quais sinais são esses? Perseguição e ódio contra o povo de Deus, verso 9. De novo, Anderson, mas já está acontecendo em alguns lugares. Não, mas aqui tem que ser global, tá? Em todos os países, no mundo inteiro, tá? Abandono em massa da fé e traição de toda sorte. Apostasia, pessoal, mas aqui uma apostasia assim, ó, muito grande, muita gente abandonando a fé e muitos cristãos sendo traídos, cristãos sendo entregues à morte por pessoas que eram seus irmãos em Cristo, tá? Coisas desse tipo para piores, tá bom? Grande quantidade de falsos profetas. Não é um ou dois, não, muitos, tá? Tá, ó, verso 9, verso 10, versos 11. O amor se esfriando de quase todos. O amor vai se esfriar, a igreja vai se esfriar. Tá bom? Quase todos, verso 12. E o evangelho do reino sendo pregado mundialmente. Olha que coisa interessante, pessoal, porque mesmo com toda a perseguição, mesmo com todo o abandono, com toda a traição, com a quantidade de falsos profetas, com tudo isso, o evangelho do reino ainda vai ser pregado mundialmente, ou seja, em todas as nações. Estes são os sinais mais próximos da vinda de Cristo. Por quê? Porque eles não vão acontecer ciclicamente, eles não vão acontecer e se repetir. Não, eles vão acontecer uma vez. Tá? Então, pessoal, quando esses sinais acontecerem, coloca a barba de molho. Tá? E aí vai acontecer o que então? Vai acontecer a vinda de Cristo. E a vinda de Cristo vai ser o quê? Repentina e inesperada. Que coisa interessante, né?
Porque ainda que nós olhemos para esses sinais, e esses sinais digam para nós que Cristo está às portas, a gente não sabe a hora exata e o momento exato que ele vai voltar. Como eu já falei para vocês, né? Todos aqueles que deram data e hora para a volta de Cristo erraram. Tá? E todos aqueles, não só os que deram no passado, que a gente sabe que errou, mas eu cravo para vocês que aqueles que deram para o futuro também já erraram. Porque ninguém sabe quando é que isso vai acontecer. Tá? Então, assim, ó, ela vai ser repentina e vai ser inesperada. Por isso, pessoal, a parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes, ó, olha que coisa interessante nessa parábola. Nem estava no script falar sobre ela, hein? Olha que coisa interessante, porque Jesus, quando traz essa parábola, Jesus diz assim, ó, o reino de Deus é como 10 virgens. Ali, Jesus não está falando assim, ó, o mundo é... Então, você tem no reino de Deus as cinco prudentes e no mundo as 5... Não. Jesus está falando assim, ó, o reino de Deus, ou seja, isso vai acontecer com os cristãos, dentro da igreja. Dentro da igreja, no meio dos cristãos, nós teremos 5 prudentes e 5 imprudentes. Quando o noivo vier, as 5 prudentes vão ter óleo na lamparina para acender a lamparina. E as 5 imprudentes não vão ter. Ali está falando, pessoal, de unção, ali está falando de vida piedosa, ali está falando de vida com Deus. Tá certo? E o noivo veio quando? Ali diz assim, ó, o noivo veio à meia-noite. Por que fala meia-noite? Porque à meia-noite é o horário que todo mundo está dormindo, está descansando. Ou seja, ninguém sabe a hora que ele vem. E aí, quando ele vier, ele vai pegar a gente com azeite para acender a lamparina, para acender as nossas lâmpadas, ou ele vai pegar a gente sem azeite? Porque vai ser repentina e inesperada a vinda dele, tá? Mateus 24, 42 a 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Mas a respeito daquele dia, Mateus 24, 36 a 39, o outro trecho ainda de Mateus 24. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pessoal, por que ele cita Noé aqui? Porque na época de Noé não chovia, sabia? A primeira chuva que deu no mundo foi a chuva que causou o dilúvio. Entendeu? Um mormaço subia da terra durante a madrugada e regava todas as plantas e todas as coisas. Não chovia na terra. Por isso que quando Noé saiu anunciando que viria uma chuva e destruiria a terra, ninguém acreditou nele. Olha que coisa interessante. E aí, como as pessoas diziam assim, ah, Noé, você tá louco. Que isso, Noé? Choveu? O que é chuva? A gente nem sabe o que é chuva. Isso não vai acontecer, não, você tá louco. É a mesma coisa hoje sobre a vinda de Cristo, pessoal. As pessoas falam a mesma coisa, esse monte de crente, esses crentes estão tudo doido. Isso aí não vai acontecer, não. Aí, choveu e pegou todo mundo o quê? Desprevenido. Cristo vai voltar e vai pegar muita gente desprevenida. Tá? Marcos 13, 32 a 33. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem,
porque vocês não sabem quando será o quê? O tempo. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. 1 Tessalonicenses 5:2, né? Aí Marcos 13, 32 a 33, Lucas 12, 40 e 1 aos Tessalonicenses 5:2. Então, olha só, pessoal, o que é que a gente entende? A gente entende, primeiro, tá? Falando sobre a vinda de Cristo, né? A vinda de Cristo para o arrebatamento. Primeiro, que a igreja primitiva vivia intensamente a esperança da vinda de Cristo. Pessoal, eles criam e eles viviam como se Cristo fosse voltar na geração deles. E isso é importantíssimo para nós, porque é um exemplo para nós. Nós também devemos viver desse jeito, que vai ter um impacto direto na nossa vida com Cristo. Né? Bom, aí nós vimos que o quê? Que tem sinais que precedem a volta de Cristo. Especificamente 10 sinais, estão em Mateus 24. 5 desses sinais. 5 são genéricos, eles afetam toda a humanidade, são específicos que acontecem em pontos específicos do mundo e vêm se repetindo desde que Cristo se encarnou. Depois nós vimos os outros, e eles estão, a gente diz que eles estão mais longe da volta de Cristo, tá? Porque eles estão acontecendo já há 2000 anos. Depois nós vimos os outros 5 sinais também de Mateus 24, que são aí específicos que eles vão acontecer com os cristãos e são globais, porque eles vão acontecer em nível global, no mundo inteiro. Aí estes sinais são aqueles que nós dizemos que estão mais próximos do retorno de Cristo. E aí esses tem que colocar a barba de molho. Tá bom? Bom, depois nós vimos que a vinda de Cristo, ela é o quê? Ela é inesperada, ela vai acontecer de repente. Tá? As pessoas não vão estar esperando e ela vai acontecer. Tá? E aí, na parábola das 10 virgens, nós vemos que isso aconteceu e pegou desprevenido quem estava onde? Dentro da igreja. Ou seja, no reino de Deus. Tá? As pessoas que estavam ali servindo ao Senhor. Então, pessoal, o que nós vamos ver hoje sobre o arrebatamento é isso. Porque eu vou trazendo as pílulas para vocês, para a gente formular um pensamento. Tá? Vocês lembram que eu falei para vocês assim, ó, se eu trouxer tudo sobre escatologia de uma vez, vai todo mundo enlouquecer. Então a gente tem que ir vendo pouquinho, né? A vinda de Cristo, o arrebatamento, tá? Quando ele voltar, ele vai voltar para buscar a igreja. A cronologia disso a gente vai ver depois, tá bom? Porque aí, depois, quando nós vemos a tribulação, nós vamos ver assim, ó. Os que estiverem com Cristo durante a tribulação estarão onde? Fazendo o quê? Os que estiverem neste mundo durante a tribulação estarão onde? Fazendo o quê? Depois, durante o milênio, a mesma coisa. Os que estiverem com Cristo estarão onde? Fazendo o quê? Os que estiverem neste mundo estarão onde? Fazendo o quê? Né? O milênio, como será? A tribulação, como será? O arrebatamento, a ordem cronológica. A ordem cronológica a gente vai ver depois. Primeiro nós vamos ver um de cada vez, de maneira bem tranquila para nós entendermos. Então hoje nós vimos o quê? Hoje nós vimos a expectativa da vinda de Cristo e a vinda de Cristo. Quando eu falo vinda aqui, pessoal, basicamente o arrebatamento. A gente vai ver, talvez na próxima semana, acho que na próxima semana, que o dispensacionalismo, ele crê na vinda de Cristo em 2 etapas. Tá? A primeira, para arrebatar a igreja, e aí Cristo não virá de maneira visível a toda a humanidade, somente a igreja, ou seja, ele virá até as nuvens, a igreja vai encontrar com ele nas nuvens. E a segunda etapa, então, é quando ele realmente virá como juiz. Tá bom? Então, quando a gente fala de segunda vinda, a gente está falando basicamente dessas coisas. A cronologia a gente vai ver depois. Certo?
E aí, pessoal? Deu para entender? Eu espero que tenha dado, pessoal. Eu tentei trazer da maneira mais simples para vocês, porque vocês vão pegando os livros de escatologia para ler, é uma loucura, é uma doideira. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Diga, Bruno. Amanda, o que é colocar a barba de molho? Você não sabe não, Amandinha? Colocar a barba de molho é uma expressão que diz assim, ó, fica preparado, entendeu? Deixa eu, deixa eu, deixa eu pegar uma definição aqui, peraí. Vamos ver. Ó, colocar a barba de molho quer dizer que a pessoa, né, tem que ficar alerta e ser prudente, tá? Agora, a origem dessa expressão eu não sei. Eu usei sem saber a expressão, eu vou atrás para saber como que foi que isso aconteceu, tá? Depois eu te mando. Mas é isso, assim, ó, colocar a barba de molho é assim, ó, seja prudente, fique alerta, porque isso vai acontecer, tá bom? Entendeu? Hum. Origem da expressão, ó. Moisés postou aí, ó, a barba era um símbolo de honra e poder. Quando a barba de um indivíduo era cortada por osso, representava uma grande humilhação. Essa ideia chegou aos dias de hoje na expressão deixar as barbas de molho, que significa ficar de sobreaviso e prevenir-se. Ó, Google, senhor Google, doutor Google, para as mulheres seriam lavem o cabelo. Deixa eu ver aqui, ó, o Bruno postou aqui, ó, com relação à semana de Daniel, nós já estamos vivendo elas? Seria sobre a vinda? Então, o Bruno, as 70 semanas são complicadas, né? É, a linha mais plausível para nós seria de que as 6 semanas elas estão se cumprindo, tá? E a sétima semana seria a última semana, né? Que ainda vai se cumprir. Então, algumas já se cumpriram, certo? E a última ainda não, tá? Mas a gente vai ver. A gente vai ver isso certinho para frente, porque eu vou trazer o texto lá de Daniel, porque ele é importante para nós, ele é escatológico. É um desses textos do Antigo Testamento que é escatológico, entendeu? Porque, assim, a sétima semana, algumas pessoas dizem que está falando da tribulação, né? Porque na tribulação nós vamos ter 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, né? O anticristo, ele vai se levantar como um líder mundial e ele vai trazer paz sobre a terra durante 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, ele vai se revelar como o anticristo. E aí todo mundo vai saber que ele é o anticristo. E aí os outros 3 anos e meio da tribulação, que dura 7 anos, esses 3 anos e meio serão 3 anos e meio de guerra. Algumas pessoas dizem que a última semana de Daniel é a tribulação. Tá? Algumas outras pessoas dizem que é o milênio, tá certo? Mas a gente vai ver certinho, tá bom? Diga, Suzana. Ô, Anderson, esses sinais que você falou, que até mencionou a expressão das barbas de molho, eu achei que fosse na grande tribulação. Não, já são sinais que alguns já estão acontecendo, né? Porque são cíclicos, né? Como, por exemplo, guerras, rumores de guerra, terremotos e tal. E outros vão acontecer especificamente. Mas esses 10 sinais de Mateus 24, eles precedem a vinda de Cristo. Então, eles vão acontecer antes.
né? Então, precedem o arrebatamento. Também. Ah, então eu achei que essa perseguição ferrenha e tal, entregar, né? Uns entregaram a morte, outros achei que fosse após o arrebatamento. Eles vão preceder a vinda. Né? Então, na tribulação também vai acontecer. Né? Os cristãos serão mortos em praça pública. Né? É por isso que a gente fala, pessoal, faz de tudo para subir com Cristo, pelo amor de Deus. Na hora que Cristo vier antes da tribulação buscar a gente, meu, esteja pronto para subir a Ele. Na, fa na faculdade tinha um amigo meu que falava assim, que ele queria estar aqui na época da tribulação. Eu falava para ele, você é doido, rapaz. Você é doido, eu quero estar nas bodas do Cordeiro. Entendeu? Eu quero estar lá com ele. Certo? Diga, Jéssica. A paz, Senhor, peço desculpa por ter chegado um pouquinho atrasado. Eu não sei se foi falado, eu queria saber, é uma dúvida que eu tenho, né? É porque muitas pessoas falam que algumas falam que depois que Jesus voltar, não haverá salvação, e tem umas pessoas que falam que sim, que haverá salvação, só que vai ser muito mais difícil do que agora. Aí eu queria saber, assim, o que é o certo, né? Se vai ter salvação ou não. Então, essa é outra questão complicada, tá? A gente vai ver ela certinho também quando a gente for falar sobre tribulação, tá? Mas assim, ó, uma coisa para nós pensarmos, tá? Hoje nós confessamos a Cristo porque o Espírito Santo está sobre nós e ele nos auxilia, certo? Nós só temos a nossa vida com Cristo hoje porque o Espírito Santo habita em nós. Nós só reconhecemos a Cristo como nosso Senhor porque a graça nos capacitou a isso. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo subirá com a igreja. A graça não estará mais com o homem, ou seja, com aqueles que aqui estiverem. Né? Então, assim, algumas pessoas dizem que as pessoas serão salvas seguindo a lei do Antigo Testamento. Certo? Outra linha teológica diz que as pessoas serão salvas entregando sua vida em nome de Cristo. Certo? Só que as pessoas só têm capacidade para entregar a sua vida em nome de Cristo, o Espírito Santo habitando nelas, ou o Espírito Santo agindo nelas. Né? Então, assim, a salvação, como se dará na época da tribulação, é complicado. Nós vamos ver as linhas. Quando a gente for falar sobre tribulação, minha aula de tribulação vai ser uma tribulação. Vai ser. A gente vai ver. Eu vou falar sobre os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas. Nós vamos falar sobre os pré-milenistas, os amilenistas, os pós-milenistas. A gente vai, a gente vai falar sobre isso. Pode ficar tranquilo. Vai ser uma tribulação falar sobre tribulação. Tá bom? Porque gera bastante dúvida mesmo, pessoal. E isso, assim, ó, pessoal, são questões que muitas vezes nem a teologia consegue resolver. Tá? Então, assim, tem questões que vão ficar em aberto. Não tem jeito. Tá? Tem questões que só vai saber quem passar, tá bom? Mas a gente vai tentar tratar de tudo, falar de tudo certinho e tal, tá certo? Mas, pessoal, o conteúdo de hoje, ficou alguma dúvida para vocês? Vocês entenderam? Hoje foi tranquilo, né? Eu tentei trazer bem masticadinho, assim, bem tranquilo para vocês entenderem, como eu quero fazer também nos próximos assuntos para vocês entenderem, tá? Apesar de que, assim, vai ter coisa cascuda que vai ficar mais complicado, mas a gente chega lá. Devagarzinho a gente resolve tudo. Tá certo? Não? Nada mais?
Então, Bruno, rapaz, eu vi como é que é, meu Deus do céu, que fala lá das novilhas vermelhas, né? Tem umas questões assim, né? É. Então, é aquilo que eu falei para você, né? A gente tem que olhar as profecias do Antigo Testamento e ver para que elas estão apontando, tá? Eu confesso para você que essa questão das novilhas vermelhas eu nunca fui atrás para ver, não. Provavelmente eu vou ter que ir agora, né? Para poder trazer isso para a gente discutir, tá bom? Mas, assim, os sinais realmente que apontam para a vinda de Cristo são esses que nós vimos. Tá? Que aí já há um certo consenso dentro da teologia. Tá? Diga, Suzana. Anderson, no início da aula você comentou que nós teremos o corpo glorificado, né? Após o arrebatamento, Certo. no caso. É porque eu tenho. Aí surgiu uma dúvida em relação ao tema da aula passada sobre o estado intermediário, né? Hum, Se eu entendi corretamente, você segue a linha, né? E nos passou essa linha de que os que morreram com Cristo estão no paraíso em um estado consciente. É certo. Em isso. atividade. Então, eles estão o quê? Eles são espírito agora? Porque Uhum. eles não têm. A alma, Ah, tá. a nossa alma é imortal, né? Entendeu? Então eles estão ali em alma, espírito, né? Que são partes indissociáveis, né? Eles estão ali esperando a ressurreição do corpo para receber um corpo glorificado. Entendeu? Fechou. Fechou. Isso aí, pessoal. Podemos encerrar então? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, alguma coisa, vocês mandam lá no meu direct, tá bom? E nós vamos caminhando. Então, assim, ó, grava bem essas coisas sobre a segunda vinda. Semana que vem a gente progride um pouco mais, e aí nós vamos juntar com isso que nós vimos hoje, com aquilo que nós vimos na aula passada, e aí nós vamos formulando o pensamento do quê? O pensamento o pensamento escatológico, tá? E quando você falou de apostasia, lembrei de 1 Coríntios 10:12, assim, aquele que julga estar firme, se cuide-se para que não caia. Exatamente, a gente tem que vigiar. Né? É porque ali Paulo também está falando de certa soberba, né? Eu tô firme, ali, eu tô firme porque eu oro, porque eu jejuo e tal, não sei o que, assim, tem que ter humildade diante do Senhor. Mas será que tá mesmo e tal? Eu tive um professor na faculdade que falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele disse assim, ó, não existe uma pessoa que tenha tido um encontro verdadeiro com o Deus verdadeiro que não entre na presença do Senhor com humildade e mansidão. Sabe por quê, pessoal? Porque quem conhece o Deus verdadeiro conhece a si mesmo e sabe que diante dele não é nada. Então, esse pessoal que chega assim, eu entro na presença do Senhor, meu Deus, né, e coloca Deus na parede, é, cobre as coisas de Deus, mas esse cara não sabe quem é Deus. Né? Um dia, deixa eu